estratégia do dia. O podcast original da Bloomberg Linha. Olha, se a Vale fosse uma pessoa, a gente poderia dizer que ela tá vivendo um inferno astral eterno. Primeiro, a economia da China, que é a sua melhor amiga e maior cliente, tá num ritmo pior do que a audiência desse BBB. Depois, o preço do minério de ferro despencou mais rápido que a audiência desse BBB. E para piorar, a WEG tomou sua vaga de terceira maior empresa da bolsa. Pois é, que fase. Mas e aí, o que isso significa para o mercado como um todo? Qual é o futuro da Vale? Tem previsões de melhorar esse cenário? E por que ninguém está assistindo esse Big Brother? Bom, 3 dessas questões a gente vai decifrar juntos no episódio de hoje. E eu acabei de chegar em Riad, aqui na Arábia Saudita. Logo menos começa o Global Labor Market Conference e a gente vai trazer conteúdos exclusivos para vocês aqui. Então fiquem ligados. E eu queria só avisar que faz frio aqui, caso você não saiba. Por ser deserto, eu achei que não precisaria de blusa de frio, mas precisa. E muito. Das 300 pessoas na fila da imigração, eu era a única sem blusa de frio. Mas eu não vou ser abalado pela minha falta de preparo, eu tô aqui depois de 20 horas de voo pra falar com vocês. E tô animado pra isso. Inclusive, também vamos falar sobre outra empresa brasileira importante, a JBS, que resolveu não botar todos os ovos na mesma cesta e decidiu comprar 50% da Mantiqueira, que é a maior produtora de ovos do Brasil. Boa, Alan, ninguém pensou em usar trocadilhos com ovos para contar essa matéria. Você é com certeza o orgulho do jornalismo brasileiro. Além de ser super sagaz, fica aí se criticando na frente da audiência inteira. Muito bem. Enfim, se a JBS dominava o mercado de carnes, agora ela decidiu diversificar ainda mais o portfólio e entrar no setor de ovos. Com a aquisição de 48,5% da Mantiqueira Alimentos, a gigante da proteína adiciona aí mais uma categoria ao seu já variado menu, que vai de carnes bovinas a proteínas feitas de plantas. De quanto dinheiro exatamente a gente está falando? E como que isso vai impactar a empresa? Vamos ver tudo isso hoje juntos. E eu acabei de ouvir que o Neymar reincidiu o contrato do time da Arábia Saudita e ele vai voltar para o Santos. Eu só queria deixar claro que eu não tenho ligação nenhuma com isso, eu tô apenas uma hora aqui na Arábia Saudita. Esclarecido isso, a gente pode começar. Então vamos começar falando de JBS. O acordo, avaliado em uma enterprise value de 1,9 bilhão de reais, foi anunciado nesta segunda-feira e marca também a entrada da JBS em um segmento que movimenta bilhões globalmente. A Mantiqueira, comandada pelo fundador Leandro Pinto, sim, como a gente já viu antes, o fundador dessa empresa de ovos tem sobrenome Pinto. Isso é incrível. Enfim, ele vai manter o controle compartilhado com a JBS e os planos de expansão global da granja vão ganhar um empurrãozinho aí com a força de distribuição e presença internacional da nova parceira. Tá, mas por que a JBS entrou nessa? Já não tava bom pra eles? Bom, para começo de conversa, diversificação é o nome do jogo. A JBS já atua em uma vasta gama de proteínas, como eu disse anteriormente, que vai desde bovinos, suínos, frangos, salmão e até proteínas alternativas. Com o custo da carne bovina subindo nos Estados Unidos, a empresa percebeu que estar em múltiplos mercados e categorias é essencial para manter resultados sólidos. Além disso, o mercado de ovos é uma aposta estratégica. Não só é um alimento de baixo custo e alta demanda, como também apresenta oportunidades crescentes de exportação. Com a aquisição, a JBS vai ganhar acesso a um setor que movimenta bilhões, incluindo mercados emergentes na Ásia, Oriente Médio e África. Como a Mantiqueira já exporta para esses destinos, apesar de ainda tímidos 5% da produção, o potencial de crescimento é bem grande. Ok, mas talvez você não tenha ouvido um episódio de mais ou menos um mês atrás sobre uma matéria que, como essa, também foi escrita pela Nayara sobre a Mantiqueira. Caso você não conheça, a Mantiqueira Alimentos é gigante no setor de ovos. São mais de 17,5 milhões de galinhas produzindo 4 bilhões de ovos por ano. Isso dá o equivalente a cerca de 20 ovos por brasileiro anualmente só da Mantiqueira. A empresa, que emprega mais de 3 mil pessoas e está presente em 6 estados brasileiros, também lidera iniciativas sustentáveis como a produção de ovos de galinhas livres, que já representam 20% da produção total. Como a Nayara já tinha dito numa matéria anterior, o foco da Mantiqueira nos últimos anos tem sido na sofisticação de portfólio e expansão internacional. A aquisição da fazenda da Toca Orgânicos, por exemplo, reforçou a produção de ovos orgânicos que tem maior valor agregado no mercado. Em 2024, a empresa atingiu a meta de 2,5 milhões de galinhas livres, um ano antes do previsto, e também espera chegar a 3 milhões até o final do mesmo ano. Ok, entendi que a Mantiqueira é uma empresa grande, mas como que a JBS vai efetivamente mudar o jogo nessa história?
Bom, com a força comercial e logística da JBS, a Mantiqueira tem tudo para acelerar sua internacionalização. Hoje apenas uma pequena fração dos ovos da empresa é destinado à exportação, mas a nova parceria pode mudar isso bem rápido. Márcio Ucci, que é CEO da Mantiqueira e responsável por expandir globalmente marcas como a Havaianas, já sinalizou que o plano é ser o competidor de peso fora do Brasil. A JBS, por outro lado, reforça sua estratégia de diversificação e garante presença em um segmento que complementa seu portfólio de proteínas. A entrada no mercado de ovos, que tem grande apelo nos mercados emergentes, é mais um passo em direção à expansão global. Legal, mas por que você está falando sobre ovos, Alan? O que está acontecendo nesse podcast? Calma, é importante saber disso porque essa movimentação é mais um reflexo de como o agronegócio brasileiro está se posicionando no mercado internacional. Enquanto o Brasil já é líder em exportação de carne bovina e frango, o setor de ovos tem ficado um pouco de lado. Mas como destacou Murilo Pinto, diretor comercial da Mantiqueira, e eu sempre vou destacar o quão incrível ele se chamar Pinto e trabalhar com ovos, o Brasil tem toda a condição de abastecer o mundo com ovo, como já faz com carne de porco e frango. Então, ao entrar nesse segmento, a JBS ajuda a consolidar o país como uma potência também em produção de ovos, o que não só traz benefícios para as exportações, mas também aumenta o valor agregado dos produtos brasileiros lá no exterior. E, bom, além da expansão geográfica, a parceria com a JBS vai fortalecer os esforços da Mantiqueira em sustentabilidade, segundo eles. A produção de ovos de galinhas livres e orgânicos é uma tendência global, especialmente em mercados desenvolvidos, onde os consumidores estão cada vez mais preocupados com o bem-estar animal. E, enfim, enquanto a JBS reforça aí sua posição de gigante global, a Mantiqueira ganhou os recursos necessários para alçar voos ainda maiores. Ok, vamos falar sobre a Vale agora. Bom, a história começa com a China, que responde por metade da receita da Vale. Só em 2023, para você ter uma ideia, a mineradora embarcou 185,5 milhões de toneladas de minério de ferro para o gigante asiático. Isso é quase 60% de tudo que a Vale produz. 60%. Sim. Mas com a crise no setor imobiliário e o mercado de construção de lá desacelerando, a demanda caiu. E o preço do minério despencou mais de 25% no último ano, batendo nos $100 por tonelada. Para a Vale, que depende disso para cerca de 80% da sua receita, o impacto foi brutal. E, consequentemente, as ações da Vale despencaram, alcançando o nível mais baixo desde 2020. Em 2024, a empresa perdeu mais de 100 bilhões de reais em valor de mercado. E para quem acha que desgraça pouco é bobagem, 2025 começou pior. Até agora, as ações caíram 2,3%. E nos bastidores, a Vale tentava melhorar a sua imagem. Eles acabaram resolvendo aquela confusão de sucessão interna e colocaram o diretor financeiro Gustavo Pimenta no cargo de CEO. Também fecharam um acordo pelo desastre da barragem de Samarco e renegociaram o acesso ferroviário às minas. Tudo estava começando a melhorar até a China virar o problema da vez. Como explicou Josh Rubin, da Tonsberg Investment Management, infelizmente, agora que a empresa consertou as coisas, todo mundo está preocupado com a China novamente. Bom, o investidor que antes via o minério de ferro como o ouro da indústria, agora tá com o pé atrás. E o que a Vale está fazendo para reverter essa história? Para não depender tanto da China, a empresa está diversificando sua atuação. Agora ela está de olho no cobre e no níquel, além de projetos fora do Brasil, como na Arábia Saudita. Ela também quer vender tipos diferentes de minério de ferro numa tentativa de atrair novos clientes. Mas enquanto a Vale tenta se reinventar, sua concorrência já está na frente. A australiana BHP e a britânica Rio Tinto estão investindo pesado em outros metais, como lítio, e possuem portfólios mais diversificados. E não é por acaso que os investidores preferem essas empresas. As ações da Vale em Nova York estão sendo negociadas a 4,6 vezes o lucro projetado, enquanto a BHP está a 11 vezes e a Rio Tinto em 9,1. E como citei anteriormente, para piorar toda essa história para a Vale, a WEG entra na jogada. Se a queda da Vale já não fosse dramática o suficiente na última semana, ela perdeu o posto de terceira maior empresa da bolsa para a WEG. A fabricante de equipamentos elétricos teve uma alta de 72% em 12 meses, enquanto as ações da Vale caíram 24%. Esse tombo só reforça que os tempos de glória da mineradora estão cada vez mais distantes. Tá bom, obrigado pelo contexto, mas o que eu quero saber é, ainda há esperança? Bom, alguns analistas acreditam que sim. Rodolfo Angeli, do JP Morgan, ainda vê oportunidade. Ele diz que essa grande desconexão é uma chance para os investidores.
Ele destaca que a Vale ainda está gerando fluxo de caixa sólido e também pode se beneficiar de um real mais fraco. Bom, há oportunidades, mas o desafio é claro. A China, agora focada em tecnologias verdes e crescimento sustentável, não quer mais depender tanto do aço. Enfim, sem uma recuperação sólida da economia chinesa e com os preços do minério de ferro ainda sob pressão, o caminho para a mineradora é longo e também incerto. E bora ver o que vocês comentaram no episódio passado. A Bernardo Alvarenga diz: no Rio ou só na Tijuca a gente gritava altos, ou dizia que estava de autos ou de licença, e fazer o sinalzinho de V com o dedo ajudava muito, ele disse. Ele está se referindo ao figas que eu citei. Quando eu era criança, eu lembro que falavam figas ou figuinhas para dar um tempo nas brincadeiras. Aparentemente no Rio é altos. Legal. Eu só não entendi o porquê falar altos, mas se funcionava, tudo bem. Wagner Santo diz: Assalamu alaikum, Alan. Eu moro em Riad e escuto o podcast há quase 2 anos. E fiquei feliz de saber que você vem pra terrinha. Que legal saber que tem gente de Riad ouvindo o podcast. Wagner, o que você aconselha que eu posso fazer aqui enquanto eu estou na cidade? Eu adoraria ouvir suas dicas. Isabela Soares diz: fiquei feliz por entender melhor a situação da Europa. Facilita muito as analogias e brincadeiras que você faz. Richard Dias diz: Alan, não me assusta. Tudo começa assim. Com a Ana, depois com a Isa, férias, mudança no podcast, viagem a trabalho e do nada mestrado. A música que estava tocando era Supernatural de New Jeans, diz ele. Eu não tenho pretensão nenhuma de sair, eu não vou fazer mestrado. Se bem que estudar é sempre bom, né? Não é uma coisa se orgulhar, falar que eu não tô fazendo mestrado. Mas, não tenho pretensões de sair. Pode ficar tranquilo, Richard. V. Caramano diz: minhas aulas voltaram hoje e meu novo professor disse que toda segunda-feira ele vai sortear alunos para falar uma notícia que aconteceu na semana. Nem me preocupei porque ouço esse podcast todo dia. Muito bom, você está mais do que preparado. Caroline Krause Voz Geral diz: para quem trabalha em empresa regulada por empresas europeias como ela, torce para simplificarem as demandas do CSRD. É muito complexo de fato. Hilaria diz: bem-vinda de volta, Primo Alan. A música antes do podcast foi Black Gold da Esperanza Sapling. Acho que é isso. E é isso, gente. Muito obrigado pelas mensagens. Obrigado, estou muito feliz de estar de volta. Comentem aqui a música que tocou antes do episódio começar. E nos vemos no próximo episódio. Até lá. Tchau, tchau. Um big beijo.